Há palavras que não cabem só na língua. Há palavras que nascem antes do verso, antes da pena riscar o papel, antes mesmo do corpo existir, como se fossem pulsação, como se fossem respiração de um país que ainda buscava nome, rosto e destino. Foi assim que surgiu, para nós, o sentimento que moldaria o Brasil antes mesmo de sua consciência plena: a saudade. Não a saudade pequena, doméstica do álbum de família, mas a saudade como ideia fundadora, como dor coletiva, como música que ecoa além dos séculos. Uma saudade que não escolhe apenas aquilo que foi perdido, mas também aquilo que ainda não nasceu, aquilo que desejamos ser. E no meio dessa névoa de sentimento originário, um jovem de passos inquietos e coração dividido entre mundos ergueu a voz. Antes de que Minha Terra Tem Palmeiras se tornasse quase um hino, antes de sua imagem ser estampada nos livros escolares e nas salas de aula, Gonçalves Dias era um corpo em trânsito. Brasileiro num país que ainda aprendia a ser Brasil. Mestiço em uma sociedade que negava suas misturas. Estudante no velho mundo, carregando em si a nova terra. Ele não escrevia apenas versos. Ele escrevia um retorno, um desejo, uma ferida aberta em forma de poema. E é curioso pensar. O Brasil ainda não havia se entendido enquanto nação. O país, recém-saído da infância colonial, tateava sua identidade como quem busca luz na madrugada. Entre ruínas da dependência portuguesa e o delírio de uma elite que sonhava com poder, faltava algo essencial. Faltava alma. Gonçalves Dias ofereceu a saudade como cimento para essa construção. Ele disse com uma voz emocionada e firme que a terra brasileira era mais do que extensão geográfica. Era afeto, era memória, era sangue pulsando no peito de quem estava longe. Mas não se engane, sua saudade não era alienada, não era romantização vazia, era também pranto, era também crítica. Porque amar uma terra exige enxergar suas dores, suas ausências, seus silêncios. Amar é exigir que ela seja mais. Sua poesia, antes mesmo da famosa canção do exílio, já carregava essa pulsação dupla, o encanto e o desassossego. A pátria era sonho, mas também era dívida, era promessa e também abandono. Hoje, ao voltarmos a essa origem, somos convidados a olhar novamente para o Brasil, a perguntar a nós mesmos: quem somos nós quando estamos longe de nossa terra? Quando a distância nos obriga a encarar o que falta e o que sobra? Que país nasce dentro de nós quando o chão falta sob os pés? Gonçalves Dias nos ensinou que identidade não é documento. Identidade é saudade. Que pertencer é sentir. Que escrever é voltar, mesmo que não se possa regressar. Você está prestes a entrar não apenas na vida de um poeta, mas na gênese emocional de um povo. E se deixar guiar por essa história é também retornar a um país que insiste em nos perguntar, com ternura e com urgência, o que ainda queremos ser. Ao final deste vídeo você vai entender que o exílio não é apenas geográfico. Às vezes é histórico, às vezes é emocional e às vezes, como no caso de Gonçalves Dias, é o ponto de partida para criar um país inteiro dentro de um poema. Se essa jornada já tocou você, siga comigo. Há muito a sentir, a aprender e a revisitar. Autor e obra. Antes que muitos pudessem conceber a ideia do que significava ser brasileiro, Gonçalves Dias já dava forma ao sentimento. Nasceu em 1823, no Maranhão, quando o Brasil ainda engatinhava como nação recém-independente. Filho de pai português, um homem influente, e de uma mãe mestiça, marcada pela estrutura social rígida que buscava apagar as misturas que, paradoxalmente, formavam o país, ele carregou no próprio nascimento uma síntese incômoda do Brasil. Um território de contrastes, de tensões, de hierarquias invisíveis que moldavam vidas e destinos.
Gonçalves Dias tornou-se uma das vozes centrais do romantismo brasileiro. Mas sua obra ultrapassa esse rótulo. Ele não apenas seguiu um movimento literário, mas pavimentou um caminho. Seu verso não era só estético, era identitário. No momento em que intelectuais tentavam reproduzir modelos europeus, ele ousou buscar uma essência nacional. Falou dos rios, das matas, das aves, dos sons, mas, sobretudo, falou de nós, de um povo ainda tateando sua própria alma, buscando reconhecer-se depois de séculos de colonização, violência e silenciamento. Canção do Exílio, sua obra mais emblemática, foi escrita longe da terra natal, nas margens geladas da experiência estrangeira. Não nasceu apenas de nostalgia, mas de consciência, a percepção de que o Brasil precisava sonhar a si mesmo para existir plenamente. Naquele poema que tantas vezes repetimos, quase sem pensar, reside uma semente fundadora. Ele não descreve apenas palmeiras, descreve pertencimento. Não fala só de sabiás, fala da ausência que transforma o coração. Cada verso é mapa, é bússola, é espelho. Mas antes da consagração, antes de as salas de aula ecoarem seu nome e os livros didáticos o eternizarem como símbolo do romantismo nacional, houve o homem. O jovem mestiço que enfrentou o preconceito velado de uma sociedade elitista. O estudante que deixou sua terra para buscar saber em Lisboa, carregando no peito a dor e a glória de ser estrangeiro. Não só em outro país, mas em si mesmo. Aquele que não apenas escreveu sobre a pátria, mas a inventou emocionalmente com cada linha, como quem costura tecido novo para vestir uma nação ainda nua. E há um detalhe fundamental. Gonçalves Dias não escrevia apenas para celebrar, ele escrevia para reivindicar, para afirmar que a terra brasileira não era inferior como muitos ainda insistiam, para dizer que o Brasil era capaz de produzir beleza, cultura, literatura e alma. Seu nacionalismo era, antes de tudo, um gesto de resistência. Resistir ao apagamento, resistir à subserviência cultural, resistir à ideia de que deveríamos nos tornar reflexos de outro lugar. Assim, ao apresentar Gonçalves Dias, não apresentamos só um poeta. Apresentamos um fundador simbólico, um homem que compreendeu que a poesia é ponte e é raiz, que a língua, quando carregada de afeto e memória, pode plantar futuro. Este episódio é uma viagem antes da Canção do Exílio nascer. É um mergulho no coração que pulsava a saudade, que buscava sentido, que moldou a sensibilidade nacional. Vamos caminhar por essa história com a mesma delicadeza com que ele tocou o Brasil e com a mesma coragem com que ele desafiou o destino que lhe impuseram. Infância e origem. Antes que o país tivesse hinos, brasões ou identidade nítida, Gonçalves Dias já carregava dentro de si o conflito que moldaria sua poesia, o conflito de pertencer e, ao mesmo tempo, ser marcado pela diferença. Nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1823, terra de rios largos e memória ancestral profunda, onde a natureza ainda sussurrava histórias antes mesmo de a história oficial tentar silenciá-las. Era um Brasil bruto, úmido, vasto, onde o tempo corria ao ritmo do vento e da espera, e onde ser brasileiro ainda era palavra em construção, quase improviso, quase sonho. Filho de um pai português, comerciante de posses, e de uma mãe mestiça, Maria Joaquina, mulher que não cabia no ideal aristocrático da época, o pequeno Antônio Gonçalves Dias cresceu num espaço fronteiriço. Pertencia à Casa Grande pelo sangue paterno, mas era lembrado da senzala pela cor e pela origem materna. Esse corte simbólico, essa sutura mal costurada que estruturava o Brasil do século XIX, marcou profundamente seu lugar no mundo. Ele era da terra, mas não cabia inteiramente nela. Era filho de elite, mas nunca completamente acolhido por ela. Era brasileiro em essência,
mas cresceria aprendendo que o Brasil ainda não sabia reconhecer seus próprios filhos. A infância, embora banhada pelos rios e pelo brilho das tardes maranhenses, não foi terreno de inocência plena. Foi ali que ele descobriu o valor do silêncio. Silêncio imposto pela ordem social, silêncio das dores que não podiam ser ditas, silêncio de uma identidade sempre observada, medida, comparada. Mas foi ali também que aprendeu o poder da palavra, sobretudo a palavra dita na beira do rio, na sombra das árvores, no convívio com as histórias populares que corriam pelas vilas e ecoavam como memória coletiva. Antes da academia, antes da Europa e dos grandes salões, havia a oralidade simples, o canto popular, a voz da terra. E talvez por isso, antes de exaltar o Brasil nos versos, ele o ouviu, ele o sentiu nas mãos calejadas de quem colhia, na pele marcada de quem servia, nos olhos de quem carregava passado amordaçado. Sua infância foi a primeira geografia do seu nacionalismo, o lar onde aprendeu que a pátria não está nas instituições, está nos afetos. Não nasce nos salões aristocráticos, nasce na terra viva, nos cheiros, nos rumores, na partilha. É significativo pensar que sua formação emocional se deu entre contrastes, riqueza e exclusão, privilégio e ferida, pertencimento e estrangeiridade íntima. Gonçalves Dias cresceu percebendo que o Brasil era belo, mas ferido, grandioso, mas desigual, vasto, mas fragmentado. E essa dor silenciosa, esse desejo de unir o que era separado, de nomear o que era esquecido, viria a ser a fibra sensível de sua obra. Antes de ser poeta da saudade, ele foi o menino que sentiu a distância dentro da própria casa. Antes de cantar a terra distante, ele aprendeu a amá-la com a vulnerabilidade de quem teme não ser reconhecido por ela. Ali, ainda menino, começou a nascer a canção do exílio, muito antes do exílio real, um exílio primeiro emocional, íntimo, quase secreto. A infância não foi apenas começo, foi raiz. Foi de lá que vieram a sensibilidade, a melancolia, o olhar atento, a vontade de construir uma pátria que coubesse nele, porque, de certa forma, ele nunca coube no Brasil que encontrou ao nascer. Primeiros obstáculos. Antes que a glória literária o alcançasse, Gonçalves Dias conheceu a face dura do pertencimento precário. Seu primeiro grande trauma não foi o exílio físico, mas o exílio íntimo. Aquele que nasce quando o mundo diz, você pode entrar, mas nunca esquecerá que não é como nós. O menino mestiço do Maranhão carregava, na pele e na origem, marcas que a sociedade escravocrata fingia não ver, mas jamais perdoava. E é essa sutil violência, essa divisão silenciosa, que começaria a moldar sua sensibilidade poética. Quando ainda jovem, foi enviado para estudar longe da terra natal. Era a promessa de ascensão, mas também o primeiro corte: deixar sua mãe, sua terra, suas águas, seus cantos. A separação não foi apenas geográfica, foi emocional, cultural, existencial. Ele entrou no universo acadêmico, sofisticado, europeu e branco, mas trazia na memória os sabores e os sons do Maranhão, e o contraste feria. Quem ele deveria ser? O estudante polido que Portugal esperava formar? Ou o filho de uma terra que ele amava, mas que o relegava às margens sociais? Em Cuínca, onde buscava educação e futuro, encontrou também a solidão e a consciência dolorosa do próprio lugar. Ali, enfrentou não apenas o rigor intelectual, mas o preconceito velado, o olhar que media valor pela origem, pela cor, pela linhagem. Foi no confronto com esse mundo outro, idealizado e ao mesmo tempo hostil, que sua identidade começou a se afiar. A saudade não era apenas sentimento, era ferida, era pulsação,
era revolta silenciosa. E então veio o golpe que ecoaria para sempre em sua obra: o amor impossível. Namorou Ana Amélia, jovem portuguesa de família tradicional, mas o sonho de união foi esmagado com uma violência fria e social. A família dela descobriu que ele era filho de uma mulher mestiça e proibiu o casamento. O motivo era tão simples quanto brutal: sangue, cor, origem. Nenhum talento, nenhuma trajetória intelectual, nenhum ideal romântico seria suficiente para apagar a verdade que o Brasil e o mundo insistiam em lembrar-lhe. Ele carregava em si a mistura que a elite temia, escondia, marginalizava. A dor desse amor negado não foi apenas pessoal, foi histórica. Representava não apenas o coração de um homem partido, mas a vergonha estrutural que o país nutria de si mesmo e que ele jamais esqueceria. Foi ali que nasceu o exílio emocional definitivo. Onde quer que ele estivesse, faltaria sempre um lugar possível. Amar seria sempre arriscar perder não apenas alguém, mas o direito de pertencer. Esse trauma, porém, não o quebrou, o incendiou. Onde poderia ter nascido o rancor, germinou a poesia. Onde poderia ter surgido o silêncio, ele encontrou o canto. A rejeição não o tornou menor, o impulsionou a escrever não para ser aceito, mas para revelar a ferida do mundo e o coração do Brasil. Para provar, talvez, que sua alma era mais vasta do que qualquer fronteira social. O menino maranhense, o estudante humilhado, o amante recusado, tudo isso foi tecendo a sensibilidade de um poeta que não escrevia apenas versos, mas cicatrizes. Ele compreenderia cedo demais que o Brasil que ele amava não sabia amar plenamente quem o representava. Assim, seu primeiro exílio foi o amor perdido, seu segundo, a terra partida dentro de si. E dessa perda, dessa dor inaugural, viria sua grandeza. Formação. Quando Gonçalves Dias chegou ao ambiente acadêmico europeu, não foi apenas para estudar leis, foi para confrontar mundos. Ele, que nascera cercado de rios e florestas, de lendas indígenas e silêncio rural, viu-se inserido em bibliotecas imponentes, salões literários elegantes e debates filosóficos que pulsavam na alma de uma Europa convulsa. Coimbra lhe ofereceu livros, ideias e rupturas. Mas foi também ali que o poeta descobriu que conhecimento não é apenas aprendizado, é deslocamento. Entre tratados clássicos, história, filosofia e retórica, ele absorveu o que havia de mais sofisticado no pensamento ocidental. Mas, ao mesmo tempo, sentia dentro de si a voz do Brasil, aquele Brasil ainda nascente, ainda confuso, ainda tentando se imaginar como nação. A formação intelectual de Gonçalves Dias não foi apenas erudição, foi conflito entre dois mundos, o da tradição europeia e o da terra pulsante que insistia em chamá-lo de volta. Foi nesse choque que sua escrita começou a tomar forma, não como imitação, mas como insurgência poética. Ele percebeu que o Brasil não precisava apenas ser estudado, precisava ser sonhado, narrado, cantado. Que não bastava repetir formas europeias. Era necessário inventar, criar linguagem para descrever rios que a Europa nunca viu, povos que ela nunca entendeu, dores que ela nunca imaginou. A identidade literária brasileira ainda era fumaça, e ele decidiu acendê-la. Seus primeiros poemas surgiram como cartas íntimas ao país distante, como tentações de retorno, como bússolas emocionais. Versos que misturavam saudade e orgulho, natureza e afeto, memória e desejo. Ele não escrevia apenas sobre árvores, escrevia sobre raízes. Não falava somente de saudade, falava de pertencimento mutilado. A floresta, o índio, a mata, a terra, a pátria, não eram temas românticos, eram suas veias abertas. E com isso, ele transformou saudade em método literário. A distância tornou-se lente, o exílio escola, a dor tinta. Enquanto muitos sonhavam com a Europa como destino final,
ele a usava como espelho para enxergar o Brasil com mais nitidez. Era como se, ao folhear Homero, Goethe ou Camões, Gonçalves Dias descobrisse que carregava dentro de si uma epopeia própria, ainda não escrita, mas viva. A literatura brasileira nascente ganhava em sua pena organicidade. O indígena não era figura exótica, era símbolo nacional. A paisagem tropical não era ornamento, era identidade. A saudade não era fraqueza, era força de memória, de pertencimento, de amor radical pela origem. Ele escrevia como quem devolve ao mundo um país que ainda não sabe quem é. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Sua voz começou a se tornar também a voz de uma nação. A poesia deixava de ser um exercício individual e tornava-se projeto histórico. As primeiras escritas de Gonçalves Dias não são apenas o início de uma carreira literária. São os alicerces emocionais e estéticos de uma cultura que se descobria capaz de falar por si. E assim, antes mesmo de criar seus versos mais célebres, ele já carregava dentro de si o destino de fundador. Não no sentido político, mas no sentido simbólico. Ele não inventou o Brasil, mas inventou parte do imaginário que o Brasil usaria para se reconhecer. Quando escreveu pela primeira vez, ele não buscava fama, buscava pertencimento, buscava voltar, se não fisicamente, então pela palavra. E ao escrever, achou o caminho não de retorno, mas de fundação, porque era no poema, e não no porto, que ele encontraria o verdadeiro lar. Ele não escrevia para existir no mundo, escrevia para que o Brasil existisse no mundo. E foi assim que o menino mestiço, o jovem exilado, o estudante solitário, tornou-se letra por letra um dos pais da nossa memória literária coletiva. O grande conflito. O grande conflito de Gonçalves Dias não foi apenas amoroso, nem apenas social, nem apenas geográfico. Foi existencial. Ele viveu a fratura de quem ama profundamente um país que não o acolhe com a mesma intensidade. De quem sonha com uma pátria grandiosa, mas encontra, ao retornar, um Brasil ainda preso à desigualdade, ao preconceito, à escravidão, feridas que ele conhecia na carne. Depois dos anos de Coimbra, do amor negado e da consagração intelectual nascente, ele volta ao Brasil. Volta com a alma cheia de versos, com o peito carregado de saudade e com o sonho de contribuir para a construção de uma identidade nacional digna, forte, luminosa. Mas o retorno não é triunfo, é choque. A pátria que ele idealizou na distância revela sua realidade dura. Um país profundamente hierárquico, escravocrata, desigual, preso a estruturas que esmagavam a promessa do futuro. É como se os rios e palmeiras que ele cantou em sua poesia, símbolos de beleza e pertencimento, fossem agora atravessados por correntes de dor. Ele desejava reencontrar o Brasil da memória afetiva, mas encontrou o Brasil da história concreta. Aquele país tropical, belo e vasto que ele transformara em mito literário, não coincidia, na vida real, com o país injusto que insistia em negar humanidade a muitos, como havia negado a ele, filho mestiço, amor e lugar. Essa tensão, entre o Brasil que ele queria e o Brasil que existia, tornou-se cicatriz permanente. Sua vida passou a ser ponte entre duas pátrias, a pátria sonhada e a pátria possível. E nesse abismo ele viveu em luta. Luta pela educação, pela cultura, pela dignidade da língua, pela valorização das raízes indígenas, pela construção de uma literatura verdadeiramente brasileira. Luta, sobretudo, contra o apagamento de sua origem, de sua voz, de sua sensibilidade de homem dividido. O conflito pessoal de Gonçalves Dias não estava apenas no coração, estava na história. Ele era símbolo da própria contradição nacional, mestiço em uma sociedade racista, erudito em uma terra que ainda formava suas instituições, patriota em um país que ainda tateava seu sentido. Sua vida foi marcada pelo deslocamento geográfico, afetivo, social, identitário. Nunca totalmente português, nunca totalmente aceito no Brasil, nunca plenamente de lá,
nunca plenamente daqui. Mas desse conflito nasceu grandeza. Em vez de amargura, poesia. Em vez de silêncio, canto. Em vez de desistência, legado. Ele converteu a dor em fundamento, a exclusão em criação e a fratura em ponte. A sua saudade não era fuga, era resistência. Amar o Brasil, para ele, foi ato político e espiritual, um gesto persistente diante da recusa do mundo. Ele quis pertencer, mas, acima de tudo, quis que seu país merecesse pertencimento, e por isso escreveu como quem ergue uma nação dentro da palavra. Seu conflito foi viver entre o que era e o que deveria ser, e escrever para aproximar esses mundos. Porque a literatura, para ele, não era consolo apenas, era construção, era batalha. E se ele sofreu foi porque viu mais longe do que o tempo permitia. Foi porque amou o Brasil antes que o Brasil aprendesse a amar seus filhos mestiços, seus poetas insurgentes, seus visionários. Foi porque ele viu a pátria não como território, mas como destino, e quis desesperadamente que esse destino fosse grande. Obra icônica. Há versos que não são apenas poesia, são território. Minha terra tem palmeiras não nasceu como ornamento literário, mas como sussurro de dor. Foi escrito longe da pátria, em Coimbra, quando Gonçalves Dias sentiu que a distância não apenas separava, mas revelava. O Brasil, de repente, existia com mais força na ausência. E foi dessa ausência que nasceu uma das obras mais fundadoras da literatura brasileira, Canção do Exílio. Não era um poema sobre a natureza, era sobre o pertencimento, sobre a ferida aberta de ser estrangeiro não apenas na terra dos outros, mas na própria história. O exílio não era geográfico, era identitário. O jovem poeta carregava dentro de si um Brasil que ainda não existia plenamente, um Brasil que ainda precisava ser imaginado para, enfim, tornar-se real. Escreveu para não esquecer, para não perder, para não diluir o país que habitava sua alma, mesmo quando este não o acolhia completamente. A genialidade do poema não está apenas na simplicidade das imagens, mas na força simbólica delas. As palmeiras, os sabiás, o céu, a terra, tudo se torna emblema. Não é descrição, é evocação. É a tentativa desesperada de manter vivo um lugar que só existia plenamente na lembrança. A saudade aqui não é melancolia romântica, é resistência, identidade, afirmação. A voz que canta lá nas terras onde habitam os índios não idealiza, reivindica. O Brasil indígena, tropical, mestiço, este Brasil que a elite tentava negar, surge como matriz afetiva e política. E o poema, ironicamente, universaliza o que é local. Ao cantar o Brasil, Gonçalves Dias canta a condição humana de quem pertence e não pertence, de quem deseja voltar, mas sabe que nenhum retorno é pleno. Ele criou uma língua para dizer a falta e, ao fazê-lo, criou a presença. A pátria não estava no mapa, estava no verso. Quando Canção do Exílio nasce, ele inaugura algo mais profundo que um período literário. Ele dá ao Brasil sua primeira epifania lírica de identidade. Antes dele, o país era tema. Com ele, torna-se voz. O poema é declaração de amor e manifesto político, canto íntimo e documento histórico. É a primeira vez que nossa literatura diz com convicção que o Brasil possui alma própria e que essa alma não precisa pedir licença à Europa. O mais belo e trágico é que o poema que funda a nossa ideia de pátria nasce de um coração que carregava uma fratura. O poeta canta o Brasil que ama, mas sabe que esse Brasil não sabe amar de volta como deveria. Por isso, o verso mais famoso do romantismo brasileiro não é elogio, é lamento. Não é celebração, é desejo. Ele canta a terra que deseja ser, não apenas a terra que é. E, sem querer, cria um mito. Canção do Exílio não é só literatura, virou memória coletiva, virou identidade escolar, virou paródia, virou hino extraoficial. Mas no fundo do mito está um homem distante, ferido, sonhando com um país mais justo, mais belo, mais seu. Escrever esse poema foi para Gonçalves Dias formar um lar onde o mundo lhe dizia que não havia lugar. Foi reivindicar a existência. Foi afirmar,
Eu sou daqui. Foi construir Brasil na língua e na dor. E desde então, cada brasileiro que repete aquele primeiro verso, seja em sala de aula, seja em silêncio, seja em lembrança, está sem saber lendo um pedaço dessa ferida, dessa saudade que nos funda. Porque no fim, Canção do Exílio não fala apenas de terra, fala de origem, e origem, quando negada, vira eternidade. O sucesso. O sucesso literário de Gonçalves Dias foi, ao mesmo tempo, consagração e condena. Quando o eco de Canção do Exílio começou a atravessar o país, ele já não era apenas um nome, era um símbolo. Tornou-se a voz de uma nação que tentava se escutar pela primeira vez. Sua poesia foi recebida com fervor. O romantismo brasileiro, ainda em construção, encontrava ali sua pedra fundamental. Intelectuais, políticos e críticos saudaram nele o poeta que ensinara o Brasil a amar-se. Mas por trás do aplauso havia silêncio. E sob a glória, solidão. O reconhecimento chegou rápido, mas não trouxe repouso. Gonçalves Dias passou a ocupar um lugar ambíguo, celebrado como gênio, mas tratado como exceção. O mesmo país que o erguia como emblema cultural mantinha intactas as estruturas que o haviam ferido, o preconceito racial, a desigualdade social e o esquecimento dos que estavam fora dos centros de poder. Ele, o poeta da pátria, era também o homem que mais sentia o exílio dentro da própria casa. O sucesso lhe abriu portas nas academias, nos círculos políticos e diplomáticos. Foi convidado para projetos de educação, missões oficiais, cargos públicos. Tornou-se figura respeitada, mas nunca plenamente integrada. Era um intelectual mestiço que brilhava, mas que precisava sempre provar merecimento. Seu talento não bastava, precisava justificar sua presença. Cada cargo, cada missão, cada elogio vinha acompanhado de um olhar de desconfiança. O poeta que dera voz ao Brasil era, paradoxalmente, o corpo que o Brasil ainda hesitava em acolher. E aos poucos o sucesso começou a revelar seu preço. Gonçalves Dias viveu cercado de reconhecimento, mas à margem da felicidade. A glória pública contrastava com a solidão íntima. O amor perdido jamais foi substituído. A saúde frágil minava seu vigor e o sonho de ver um país transformado pela educação e pela cultura se desfazia em burocracia, desinteresse e descaso. Ele via o Brasil aplaudir seus versos, mas ignorar suas ideias. Via o nome ser reverenciado, mas a pátria continuar doente. Mesmo assim, não desistiu. Publicou as primeiras canções, os cantos, o Ijo Capirama, continuou expandindo sua visão poética do Brasil, celebrando o indígena como herói, a terra como identidade, a saudade como laço espiritual. Foi amado por seus contemporâneos e traduzido como voz de um novo mundo tropical. Sua obra se tornou base para o sentimento de brasilidade que se consolidaria ao longo do século XIX. Mas o homem, por trás do mito, se desgastava. Como se cada aplauso o afastasse mais da vida simples que desejava reencontrar. A consagração nacional não apagou o exílio interior. Pelo contrário, o ampliou. Agora ele estava exilado não pela distância geográfica, mas pela expectativa alheia. Tornou-se monumento ainda em vida, e monumentos não respiram. Carregava a aura do poeta nacional, mas o preço disso era perder-se como pessoa. Ele havia dado ao Brasil uma língua para dizer-se, mas não encontrava palavras para aliviar o próprio cansaço. Nos últimos anos, sua saúde debilitada e o sentimento de deslocamento tornaram-se sombras constantes. Viajou pela Europa e pela Amazônia, tentando recuperar o vigor, buscando talvez o mesmo sentido de pertencimento que o país lhe negara. Em cada viagem, um eco da primeira, o menino que deixara o Maranhão em busca de si. Em cada retorno, a mesma constatação amarga. A pátria era amada, mas inalcançável. O sucesso de Canção do Exílio o imortalizou, mas o aprisionou. O Brasil o consagrou como símbolo da saudade, mas esqueceu o homem que a sentia. O poeta foi transformado em mito nacional. E o mito, como todo mito, perdeu a humanidade.
Morreu jovem, em 1864, num naufrágio ao tentar voltar ao Brasil. Como se a vida tivesse encerrado em gesto poético seu destino, morrer no mar, entre o exílio e a pátria, entre o sonho e o retorno. Nenhum fim poderia ser mais simbólico para aquele que fizera da distância o tema de toda a existência. O sucesso, afinal, não foi vitória plena, foi tragédia luminosa. Ele conquistou o impossível, escreveu um país, mas pagou o preço de nunca pertencer inteiramente a ele. E talvez seja por isso que seus versos ainda ecoem com tanta força, porque não há brasileiro que, em algum momento, não sinta também essa mesma mistura de amor e dor, de orgulho e melancolia, de querer voltar a um lugar que talvez nunca tenha existido. Gonçalves Dias foi o poeta coroado e o homem esquecido, o símbolo de um país que ama seus poetas, mas raramente entende suas dores. O sucesso o fez eterno, mas a saudade o fez humano. E é nessa contradição que reside sua imortalidade. Se você chegou até aqui, respire fundo. Pense nas palmeiras, no sabiá, na terra distante e perceba que o que ele escreveu ainda pulsa em você. Porque, no fundo, todos nós somos filhos dessa mesma saudade que ele transformou em nação. O legado. Há poetas que escrevem para o presente e há os que escrevem para sempre. Gonçalves Dias pertence a esta segunda linhagem. Seu legado não é apenas literário, é fundacional. Ele foi um dos primeiros a compreender que o Brasil precisava ser inventado também pela palavra, que a independência política, conquistada nas armas e nos decretos, só se completaria quando o país aprendesse a dizer-se em sua própria voz. Antes dele, o idioma era o do colonizador. Depois dele, começou a ser o da memória, do corpo e da terra. A sua Canção do Exílio tornou-se mais que um poema, um espelho do sentimento nacional. Aqueles versos, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, atravessaram o tempo como hino não oficial de uma pátria em busca de si. Foram recitados em escolas, citados em discursos políticos, reescritos por gerações inteiras de poetas. Neles, o exílio deixou de ser apenas distância, virou essência. O brasileiro, afinal, é aquele que sempre sente falta do passado, da infância, da justiça, do futuro que ainda não chegou. Gonçalves Dias transformou a saudade em estrutura espiritual do país. Mas seu legado vai além do lirismo. Ele também foi pioneiro na construção de uma poética da identidade. Ao colocar o indígena como protagonista em Ijucapirama e outros cantos, Gonçalves Dias abriu caminho para que o Brasil se olhasse fora do espelho europeu. Foi o primeiro a dar voz ao herói silenciado, a cultura nativa que fora apagada pela colonização. Mesmo que seu olhar ainda estivesse marcado pelas idealizações do romantismo, o gesto foi revolucionário. Ao cantar o indígena, ele devolveu dignidade à origem e, ao fazê-lo, ensinou o país a se ver. O impacto dessa escolha reverberou profundamente. Sem ele, o indianismo de José de Alencar talvez não tivesse florescido. Sem ele, a ideia de uma literatura genuinamente brasileira teria demorado mais a nascer. Gonçalves Dias semeou o solo sobre o qual toda a tradição literária posterior cresceu, do romantismo ao modernismo, passando por poetas como Castro Alves, que herdou dele a força da emoção patriótica, e, mais tarde, por Drummond e Bandeira, que herdaram sua sensibilidade diante da solidão e da perda. Mas há um aspecto ainda mais íntimo em seu legado: a relação entre pátria e sentimento. Ele nos ensinou que o amor ao país não nasce da grandiosidade, mas da falta. Que o que une um povo não é o orgulho da vitória, mas a dor de pertencer. Seu nacionalismo não era ufanista,
era melancólico, humano, quase sagrado. Ele não cantava o Brasil como potência, mas como lembrança. Por isso seus versos nunca envelhecem. Eles não falam da pátria que temos, mas da pátria que procuramos. Ao longo das décadas, sua figura foi reinterpretada inúmeras vezes. Nas escolas, tornou-se símbolo da literatura romântica, nome de rua, estátua, busto, hino. Mas, na sensibilidade dos poetas, permanece o homem que deu forma à saudade. Manuel Bandeira o leu como irmão de alma. Drummond o viu como mestre da palavra essencial. Cecília Meirelles o traduziu como aquele que ensinou o Brasil a sentir. Mesmo que os modernistas que romperam com o ideal romântico não conseguissem romper com sua sombra. Ele é, de algum modo, o primeiro moderno da nossa poesia. Aquele que percebeu que o eu e a nação são inseparáveis. E o que dizer do povo? O povo o conhece, mesmo que sem saber. Sua canção vive nos livros didáticos, nas vozes infantis que recitam o sabiá, nos migrantes que lembram da terra distante, nos trabalhadores que sonham com um país mais justo. Cada brasileiro que, em silêncio, sente saudade de um lugar, mesmo que nunca o tenha conhecido, repete sem perceber o gesto de Gonçalves Dias. Ele transformou o sentimento de ausência em identidade coletiva. Seu legado também se estende à forma. Foi mestre da musicalidade do verso, da cadência que se confunde com o canto popular. Seus poemas possuem ritmo de fala e respiro de canção, o que explica por que tantos de seus versos parecem destinados à memória. Há algo de oral, de ancestral, de ritual em sua escrita, como se ele estivesse perpetuando a tradição indígena da palavra cantada, mas dentro da língua portuguesa. E há, sobretudo, a permanência do homem dividido, aquele que amava a pátria, mas não a possuía. Essa contradição continua a definir o Brasil. Somos uma nação feita de distâncias, entre o ideal e a realidade, entre o amor e a perda, entre o que queremos ser e o que conseguimos. O legado de Gonçalves Dias é também um espelho crítico. Ele nos obriga a perguntar: que pátria é essa que produz tantos exilados dentro de si? Hoje, seu nome repousa entre os clássicos, mas seu gesto ainda pulsa entre nós. Porque cada vez que um poeta tenta nomear o Brasil, seja pela dor, pela beleza ou pela falta, Gonçalves Dias renasce. Sua voz é raiz e ferida, hino e silêncio. Ele é a lembrança de que o Brasil não cabe apenas nos mapas, mas na alma. O Brasil que ele sonhou ainda não chegou. Mas talvez seja essa a função da poesia: manter o sonho aceso. Gonçalves Dias não nos deu a pátria pronta, deu-nos o desejo de buscá-la. E enquanto houver alguém que se emocione ao dizer "minha terra tem palmeiras", haverá uma fagulha de esperança, um eco do poeta, e a lembrança de que, apesar de tudo, ainda pertencemos uns aos outros. Se você sentiu o chamado dessa saudade, compartilhe essa história, porque o legado de Gonçalves Dias não está só em seus versos, está em cada coração que, mesmo longe, ainda insiste em chamar o Brasil de lar. Para finalizar, Há algo de profundamente brasileiro na saudade, não como palavra bonita que encanta estrangeiros, mas como condição de ser. Gonçalves Dias, em sua travessia entre o Maranhão e o exílio europeu, entre o sonho da pátria e a distância irremediável, transformou essa condição em arte. Antes dele, a saudade era apenas sentimento. Depois dele, virou linguagem. E talvez seja por isso que seu canto nunca se cala, porque a saudade, em nosso país, é o que resta quando tudo o mais nos falta. O Brasil sempre foi uma terra em movimento, colonos, escravizados, imigrantes, retirantes, todos em trânsito, todos em busca,
Gonçalves Dias soube ver que esse movimento não era apenas físico, mas espiritual. O exílio que o habitava não era só o de estar longe do Maranhão, mas o de ser brasileiro num mundo que ainda não sabia o que o Brasil era. Ele viveu o paradoxo da nação nascente, pertencer a uma pátria que ainda não existia plenamente, amar um território ainda sem forma, sonhar com um povo ainda sem voz. Sua poesia nasce desse vazio e o preenche com palavra. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse verso, repetido à exaustão, é ao mesmo tempo simples e abismal. É um gesto de quem tenta lembrar o som do lar, quando o lar já se tornou lembrança. O sabiá, para Gonçalves Dias, não é apenas o pássaro, é o eco da identidade, o símbolo do que não se apaga. Cada sílaba carrega a doçura e a dor do que é perdido. E talvez seja por isso que o poema atravessa o tempo, porque nele o amor à pátria é indissociável da ausência e a beleza inseparável da ferida. Ao longo dos séculos, o Brasil aprendeu a reconhecer-se nesse espelho. O exílio que Gonçalves Dias viveu tornou-se coletivo. Somos, ainda hoje, um povo que vive em busca do que é seu, da justiça, da igualdade, da própria história. O poeta, sem saber, inaugurou uma metáfora nacional. Porque quando ele escreveu "Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá", falava de um retorno impossível, não apenas ao Maranhão, mas a um ideal de país onde o homem pudesse enfim pertencer. Essa utopia continua a pulsar em nós como uma promessa que ainda se cumpre. Mas há também, em sua despedida, um consolo. Gonçalves Dias nos ensina que a saudade não é só dor, é também permanência. O que ele amava não se perdeu porque foi nomeado. A palavra, ao ser dita, salva. E talvez seja essa a lição última de sua obra. Enquanto houver voz, não há esquecimento. A pátria, afinal, é feita de lembranças que se recusam a morrer. Quando o seu navio afundou nas costas do Maranhão, o poeta voltava para casa. O destino, cruel e simbólico, o fez repousar à beira de sua terra, perto o bastante para sentir o cheiro do solo natal, longe demais para tocá-lo. É difícil imaginar imagem mais poética e trágica. Gonçalves Dias não chegou, mas talvez não precisasse, porque o retorno que buscava já estava realizado naquilo que escreveu. Ele voltara pela palavra, pela memória, pela canção que ecoaria séculos adiante. Hoje, quando lemos seus versos, é como se fôssemos nós voltando também. Cada um de nós que sente saudade do que o Brasil poderia ser, que ama essa terra e sofre com suas feridas, que insiste em chamá-la de lar apesar de tudo. O poeta nos devolve a coragem de amar um país imperfeito e a esperança de que o amor, mesmo à distância, pode ser uma forma de reconstrução. Talvez por isso Gonçalves Dias continue tão atual. Em tempos de desencanto, ele nos lembra que o sentimento ainda é resistência, que a poesia pode ser pátria quando o país nos falta, que o exílio pode ser também um modo de permanecer. Porque existir, no fundo, é lembrar, e quem lembra, de algum modo, nunca parte. Por trás de Canção do Exílio, há um homem dividido entre dois mundos, o que perdeu e o que sonhou. Por trás do homem, há um povo inteiro, tentando descobrir quem é. E por trás do povo, há a saudade, essa força silenciosa que nos empurra para frente enquanto olha para trás. O tempo passa, mas a canção permanece. O Brasil muda, mas o sabiá ainda canta. E enquanto houver um coração que bata ao som dessa lembrança, Gonçalves Dias não terá morrido. Ele seguirá vivo em cada verso, em cada escola, em cada alma que insiste em sonhar o país que ainda seremos. Se essa história te tocou, compartilha. Porque talvez o verdadeiro retorno que Gonçalves Dias esperava não fosse a terra, mas a emoção, essa que agora, ao ouvir sua canção, desperta em nós.